Encontros espirituais durante o sono. Qual a explicação? O que devemos saber ou necessitamos de saber? O tema é muito complexo, é muito amplo, muito rico, de muitas nuances, mas basicamente, simplificando bastante o assunto e me restringindo aqui o que é essencial, é que na emancipação da alma, nós temos, durante o sono do corpo físico, experiências distintas, algumas das quais Allan Kardec chega a dizer, são o efeito das preocupações que o espírito tem enquanto encarnado. O que é que isso quer dizer? São sonhos psicológicos. São sonhos do inconsciente, para me utilizar de uma expressão freudiana. São aqueles sonhos que Freud tem razão, dos desejos, das coisas que o encarnado alimenta, das frustrações, das questões, e que ele sonha com aquilo, como uma espécie de catarse, ou fazendo aquilo que ele não pode fazer no mundo físico, mas ele tem como desejo, né? Freud dizia que os sonhos são desejos reprimidos, né? São manifestações de desejos reprimidos, né? Então, são esses sonhos de cunho psicológico. O espírito fora da matéria, ele pode levar consigo também a influência da matéria e ficar envolvido com as questões materiais, com as preocupações materiais. E o sonho, isso é, a visão e a experiência que ele tem durante o sono, ao voltar ao corpo, ele fica com aquelas experiências que são uma mistura daquilo que ele vivenciou no mundo espiritual com as preocupações que ele tem de encarnado. Ora bem, isso, a grosso modo, é isso que acontece. O espírito emancipa-se do corpo, vivencia situações espirituais e, ao mesmo tempo, essas percepções, quando ele volta ao corpo e volta ao cérebro, o cérebro, uma estrutura de carne densa, pesada, registra muito pouco, a gente sonha, a gente dorme durante 8 horas, por exemplo, em média, e vivencia processo de emancipação, mas não lembra de 8 horas de sonho. Por quê? Porque fica registro, alguma imagem, alguma coisa que a gente lembra quando o espírito volta à matéria. Então, há uma influência da matéria e a matéria bloqueia essas experiências, né? Tem dificuldade de reter essas experiências de maneira geral, né? É como se os neurônios funcionassem como quebra-luzes do espírito, né? A expressão é do espírito Emmanuel. Então nós temos esse tipo de experiência. Só que, se o indivíduo faz silêncio interior, medita, procura ter hábitos menos materiais, menos sensualistas, né? Procura educar a mente, asserenar a mente, há uma probabilidade de, ao emancipar-se, ele ter uma lucidez maior fora do corpo, menos influência sofrendo da matéria, e quando volta ao cérebro, ele volta com registro, com uma percepção e uma clareza maior. Uma lembrança maior dessas ocorrências. Pode acontecer. E ele guardar uma lucidez. Durante o sono, nesses sonhos, pode acontecer esses contatos com seres espirituais, esses encontros espirituais. Quase sempre nós temos. Só que quase sempre nós não lembramos contatos. Seja quando a gente está na perturbação, no vício, na promiscuidade, nos excessos, a gente sai da matéria e encontra aqueles iguais a nós, que comungam das mesmas paixões, seja quando a gente está praticando a virtude, dedicada ao bem, a gente emancipa e encontra o nosso guia espiritual, o nosso anjo protetor, os espíritos bons, a nossa família espiritual, aqueles que se interessam pelo nosso progresso, que procuram nos ajudar, focalizando-nos nas nossas virtudes, impulsionando o nosso progresso para o bem, para o amor, para o desenvolvimento intelecto-moral. Então existem essas experiências. Quando, no entanto, nós encontramos seres e que nos marca muito emocionalmente e a gente tem uma certa lucidez, a gente volta ao corpo com uma sensação real, com uma sensação muito nítida de um encontro, aspas, físico. A gente chega a sentir o contato físico do outro, dá um abraço e sente, etc. Por quê? Porque esse não é um sonho comum, vulgar, popular, conhecido. Não é um sonho convencional. É um encontro fora do corpo, consciente, com lucidez. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, chega a perguntar aos espíritos se, quando ele sonha com a própria mãe, trata-se apenas de um efeito da lembrança dele, do desejo de encontrar a mãe, ou se trata de um encontro realmente espiritual. E os espíritos respondem: tu sabes que é um encontro espiritual pela emoção e pelo sentimento que lhe desperta, especialmente ao despertar.
Kardec não tinha dito nada, e era verdade. Ele tinha esses sonhos e se sensibilizava, né? Ficava sensível, e ao voltar ao corpo ainda sentia aquelas sensações, aquela emoção do contato com a sua mãe desencarnada. Então nós temos esses encontros espirituais, são bastante interessantes, alguns muito dignificantes, que causam em nós uma impressão profunda, uma influência positiva profunda, e que vale a pena a gente meditar um pouco mais, refletir um pouco mais, vale a pena a gente pensar um pouco mais a respeito, chamando a atenção para algo importante. Se nós fizermos silêncio interior, se nós meditarmos, se nós acalmarmos o mar bravio das nossas paixões, se nós procurarmos direcionar a nossa conduta moral e mental de uma maneira tranquila e para o bem, conseguiremos registrar de maneira mais acentuada e melhor as experiências fora do corpo, na emancipação da alma, recordando, portanto, os encontros espirituais durante o sono.